Despertando a consciência. Aqui estamos, meus amigos, mais uma vez, para conversar com vocês, né? Trocar ideias. Apesar de que praticamente a gente aqui está num monólogo, né? Porque eu falo e vocês ficam me ouvindo, mas eu sempre espero que vocês me retornem aí de qualquer sorte, né? Através do chat, me dando alguma indicação daquilo que seria interessante a gente tocar e para fazer perguntas, né? Fazer questionamentos, colocar as ideias para que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso processo de conhecimento. Porque o conhecimento é a chave do despertamento da consciência, né? Hoje é terça-feira, é dia da gente estudar um pouco das coisas relativas à ciência. E a gente vai dar como eu falei na terça-feira passada, a gente vai estar fazendo uma verdadeira viagem. E eu vou relembrar aqui que eu mostrei uma figura da galáxia, onde nós nos encontramos, porque todos nós sabemos, eu moro onde você mora? Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro no Japão, eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Europa. A gente acha que mora nesses lugares, mas a gente na realidade mora na Terra, né? Na Terra. A Terra é o planeta Terra, esse planeta maravilhoso que é chamado de Terra, mas que devia ser chamado de planeta Água, porque tem 3/4 partes de água. Mas, vejam só, a gente não tem muita noção de onde que a gente está. E eu mostrei aqui a imagem da galáxia, onde está o sistema solar, quer dizer, o sistema onde a Terra, que é o planeta que nós vivemos, faz parte do sistema solar. Ou seja, faz parte de uma família de planetas que giram em torno do Sol, da estrela de quinta grandeza, que foi convencionado chamar de Sol. E esses planetas, a Terra é o terceiro planeta na ordem de proximidade do Sol, né? Mercúrio primeiro, depois vem Vênus, depois vem a Terra. Depois vem o quarto planeta, que é Marte, depois Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão diz que não é mais planeta, não sei. Bom, o fato é que a gente está nesse sistema e fazemos parte de uma grande comunidade. Vocês não vão pensar que esses planetas que são irmãos da Terra, que estamos girando em torno do Sol, são planetas que não têm habitação de seres inteligentes. Lá também tem seres inteligentes. Certamente que não são seres humanos com a mesma característica nossa, porque a nossa característica é uma característica adequada à vida aqui na Terra. Pois é, então nós temos essa imagem que eu vou mostrar de novo para a gente botar isso bem na nossa mente. E nós vamos falar sobre algumas coisinhas ligadas com as nossas percepções. Porque se a gente não tiver uma boa ideia do que a nossa percepção pode alcançar, até onde a gente pode chegar, o que a gente pode atingir, a gente não vai poder ter saúde, não vai poder se sentir pleno, não vai poder se sentir bem. Então, como a gente aqui busca, os nossos estudos são estudos da consciência, a espiritualidade e a saúde, nós trabalhamos em prol de trazer uma consciência ampla, plena, primeiro de onde é que a gente está. Porque a gente não sabe nem quem a gente é direito. Quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou depois? A gente não sabe responder, às vezes, essas questões. Talvez a gente não vai aprender aqui
a respondê-las. Porém, nós devemos ousar, tentar fazer essa aproximação, pelo menos fazer uma aproximação do conhecimento da nossa visão de mundo, para que a gente possa ter pelo menos um ponto de partida, senão a gente não começa com nada. Eu vou pedir pro Carlos. Carlos, bota a imagem aí da galáxia onde nós estamos localizados dentro desse sistema maravilhoso, não é? Olha só, então vocês estão vendo aí a galáxia, a nossa galáxia, um ponto central muito luminoso e uma porção de braços, como se é uma espiral, né? Uma galáxia espiralada. E lá no braço de Croton, né, está o Sol, está lá marcado. Foi mostrado já da outra vez aqui, onde que está o Sol, lá em cima, na segunda espiralzinha, lá mais ou menos 3, 4, 5 luminosidades para dentro. Lá está lá o Carlos mostrando, lá, ó, mostrando com o cursor, onde que está o Sol. Aí, então, a gente está ali, a gente mora aí, gente. A gente mora na periferia. Isso daí, para nós, é uma vantagem. Se a gente morasse lá no núcleo, onde está muito iluminado, nós não poderíamos ter uma visão boa do que está mais para fora, do lado de fora. Quer dizer, as outras galáxias, que são bilhões, nós temos pelo menos no universo conhecido, a gente sabe que tem pelo menos, nessa galáxia tem 200 bilhões de corpos estelares, provavelmente a maioria deles maiores que o Sol, bem maiores que o Sol. Tem um que se ele se aproximasse de nós aqui, ele engoliria os planetas todos e o Sol inclusive, porque tão grande que ele é, né? Ele é enorme, muito grande. É maior do que o sistema solar, muito tão grande que é. E tá aqui próximo de nós, está na nossa galáxia, mas infelizmente que ele não vai se aproximar de nós, senão nós seríamos engolidos por ele. Gente, isso é de uma grandiosidade tão enorme, e eu quero voltar a falar que se nós atravessássemos a galáxia de um ponto a outro, vocês vão ver que tem ali embaixo uma linha que marca o tamanho da galáxia, que é estimado em 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz. Quer dizer, se a gente caminhasse a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, né, durante 100 mil anos, nós conseguiríamos atravessar toda a galáxia. E a gente fica pensando assim, poxa, mas nós aqui estamos no ano 2025 só, quer dizer, ali é 100 mil anos. Como é que pode ser isso, gente? São medidas de tão grande tamanho, tão enormes, né? Que a gente fica até um pouco zonzo com isso, é muita coisa, né? Mas é bom que a gente reconheça isso, para a gente reconhecer a nossa pequenez. Vamos ver a outra imagem agora, só do pedacinho onde está o Sol, aí é onde nós estamos, aproximar um pouco mais. Olha só, tá ali aquela esfera, parece uma laranja cortada no meio, bem amarelada, né? Que é o Sol, tá lá, ali no canto bem na direita, ali que vocês estão vendo, tá lá o cursor mostrando, né? Tá lá o Sol, e aí tem ali, ó, os planetas que estão girando, cada um na sua órbita. Os planetas, a Terra é essa que está mais próxima de nós, com um outro corpo celeste ali perto dela, que é a Lua. Ali, ó, está sendo mostrado agora para vocês. E aí nós estamos vendo que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E a luz do Sol, quando ela sai lá do Sol e vem para a Terra, na hora que amanhece,
A luz leva 8 minutos. Para a gente ter uma ideia, se a gente fizer essa conta aí, a gente vai ver que mais de 1 milhão de quilômetros a distância da Terra para o Sol. Olha que coisa grandiosa, que coisa enorme. E a gente fica pensando que esse imensamente grande. Então, as coisas que são imensamente grandes, muito grandes, quer dizer, as galáxias, nós falamos tem 200 bilhões de corpos estelares na galáxia. E tem, fora da galáxia, a nossa galáxia, tem 200 bilhões de galáxias iguais e muitas delas maiores que a nossa. A nossa que é a Via Láctea, né? O caminho de São Tiago, ou Via Láctea. Via Láctea porque diz que láctea vem de leite, né? Quer dizer, o caminho do leite, porque se você olhar para o céu, vê aquela coisa esbranquiçada, parecendo um caminho de leite, que é chamado também caminho de São Tiago, ou Via Láctea, o caminho do leite, os nomes são variados. Então a gente fica pensando nessa grandiosidade, nessa coisa grande. Mas essa coisa grande, ela também se manifesta nas coisas pequenas. Porque se a gente parar para pensar no tamanho de um ser humano, vamos dizer 1,80 m, 1,90 m, uma pessoa alta, 2 metros. Hoje tem jogadores de vôlei aí, jogadores de basquete aí com 2 metros e quase 2,5 metros de altura, uma coisa, as pessoas crescem muito atualmente, né? Mas a média das pessoas é 1,60 m, 1,80 m, por aí. E a gente pensa numa pessoa, aí diz assim, bom, agora uma coisa pequena seria 2 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros é uma coisa pequena. Um bebezinho é pequeno comparado com um adulto, mas tudo é comparativo. E essas grandiosidades dessas medidas aí desse sistema planetário que a gente está vendo agora aqui, né? Tudo muito grande, as distâncias enormes, né? A luz do Sol leva 8 minutos para chegar no Sol aqui, quer dizer, viaja alguns milhões de quilômetros para chegar até nós. E é tudo tão medido, tão certinho. Se a Terra tivesse um pouquinho mais para perto do Sol, ou um pouquinho mais afastada, a vida seria impossível na Terra. É tudo tão calculado, tão certinho. E aí a gente vê que essa coisa tão planejada, tão milimetricamente planejada, que a gente não tem como não ter certeza de que tem uma inteligência por trás dessa ideia, porque nada que é inteligente pode ser criado por uma coisa que não seja inteligente. Quer dizer, um fenômeno inteligente só pode ser criado por uma causa inteligente. E a causa inteligente que criou isso chama-se Deus. Para nós, pode chamar de outro nome, que também não faz grande diferença, mas para nós é Deus. Então, a gente tem que parar para pensar nessa grandiosidade, e a gente agora vamos partir para ver. Passa outra aí, Carlos, para a gente ver. Pode passar, isso aí pode passar, passa. Aí, para aí. Olha só que coisa. Essa imagem que está aparecendo agora aí, que vocês vão ver agora aí, ela vai mostrar o espectro da luz visível, quer dizer, a luz que nós podemos enxergar, que vai do ultravioleta até o infravermelho. Mas se a gente olhar as ondas que estão nesse diapositivo lá em cima, aquelas ondinhas lá em cima, eu não sei se dá para vocês verem bem, lá no alto da imagem, tem uma sequência de ondas. As ondas começam muito juntinhas, né? São ondas muito rápidas e vão se afastando, ficando grandes. Aí vocês vão ver que essas ondas, as ondas de rádio, por exemplo, são largas, muito largas. As ondas longas, chamadas ondas longas,
Tem as ondas que são médias e tem as ondas menorzinhas, próximas já do espectro visível. O espectro visível é praticamente aquelas duas linhazinhas que estão ali. Ali está o infravermelho e está o ultravioleta. O vermelho de um lado, né, na direita, e na esquerda o ultravioleta. Aí vocês vão ver aí, foi dado um zoom aqui para a gente enxergar ali aquelas duas linhas. A gente só enxerga aquele pedacinho pequitito ali. Olha só, que coisa impressionante isso, né? Na ultravioleta e infravermelho. A gente só enxerga aquele pedacinho. E o que está para ali? O ultravioleta, o raio-x, micro-ondas, infravermelho, a gente não vê nada disso. E aí está ali uma medida matemática, que está medida em metros, 10 elevado a menos 8. Quer dizer, 10 elevado a menos 8, quer dizer, 10 dividido por 10 elevada à oitava potência. Quer dizer, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes. Quer dizer, é um pedacinho tão pequitito, tão pequenininho, que a gente só conseguiria ver através da vista armada, de um microscópio. Assim como a gente só pode ver os planetas, que são imensamente grandes, com a vista armada de um telescópio. Quer dizer, a nossa visão é muito ínfima, meus irmãos, muito parcazinha, muito pouquinho abrangente. E a gente tem que se sentir muito feliz de ter essa visão, que é a visão que a gente tem. Então, quanta coisa que existe para cima da nossa capacidade de ver, para baixo da nossa capacidade de ver. A gente não tem noção do tamanho disso, a gente não lembra normalmente na vida cotidiana, e o despertamento da consciência passa por a gente refletir sobre essa impossibilidade de captar essas ondas, captar esse material, que é material, vamos dizer assim, que é matéria, mas que está para cima e para baixo da nossa, a quantidade enorme para cima, a quantidade enorme para baixo da nossa capacidade de enxergar. De ouvir, de sentir, enfim, de com nossos sistemas dos sentidos captar, perceber essas ondas. E nós estamos vivendo num mar de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas que estão representadas ali naquelas curvinhas ali, aquilo ali é o mar no qual nós estamos mergulhados. O planeta está mergulhado nisso. A galáxia está mergulhada nisso. As galáxias no seu conjunto, as nebulosas, todos os elementos que existem no universo estão mergulhadas nessas ondas. E essas ondas, elas interferem diretamente sobre a nossa resposta humana, resposta espiritual, sobre a nossa saúde, sobre o nosso equilíbrio moral, espiritual, sensível, emocional, etc. e tal. Então, essas ondas têm que ser consideradas por nós. E nós vamos lembrar, eu ia trazer uma cápsulazinha pequenininha aqui, uma cápsulazinha pequititinha, parece uma cápsula de medicamento. Eu recebi ontem um suplemento alimentar e eu estava vendo o fabricante explicando que colocou ali dentro 6 tipos de microbiota. O que é microbiota? Dos elementos que fazem parte da nossa flora interna, flora intestinal, porque a flora não é só intestinal, tem uma flora no pulmão, tem uma flora no rim, no fígado, nos orifícios, de todos os orifícios do corpo, nos ouvidos, nos olhos, nos cabelos, na pele. Nós temos uma
uma quantidade enorme de parceiros, bactérias, fungos, vírus, parasitos, um monte de vidas que fazem parte do nosso equilíbrio. E sem esses elementos, sem eles, nós estaríamos perdidos, eles fazem parte da defesa da nossa estrutura, do nosso corpo. Aí eu estava pegando a tal da cápsula e estava lendo a respeito e vi que a bula do nutriente afirmava que em cada cápsula tinha 25 bilhões de elementos vivos, né? Bacilos, bactérias, microbacilos, etc. E aí a gente começa a analisar que tem como é que uma cápsula daquele tamanho assim, 2 centímetros mais ou menos, pode ter 25 bilhões. 25 bilhões, meus amigos, 25 seguido de 9 zeros, né? Porque milhão é 6 zeros e bilhão é 9 zeros. Então, 25, 000, 000, 000, né? 9 zeros depois do 25, de vidas naquela cápsula. E a gente tem dentro do intestino 6 sextilhões. Sextilhão já está para lá de bilhão, né? Porque aí tem bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. Nós temos sextilhões de vidas dentro do nosso intestino. E quando essas vidas sofrem alguma coisa, tomam um remédio que mata essas vidas, a gente fica com diarreia, a gente fica com dor de barriga, fica com cólica, desequilibra completamente a nossa vida. A chamada biota. A nossa biota é fundamental para a manutenção da nossa saúde. Mas vamos passar mais uma imagem aqui para a gente ver umas coisas que tem muito interessante. A gente não sabe o que preside a diferenciação das células do corpo, por exemplo, né? Porque a partir de um determinado momento, as células do corpo, as células somáticas, quer dizer, a gente tem o espermatozoide, o óvulo, que se fundem e vão criar o embrião. E a partir de um certo momento, esse embrião vai diferenciar as células. Ela é uma célula chamada totipotente, que é uma célula indiferenciada, que ao passar do tempo vai se transformando em tecidos. Vai formar o fígado, vai formar o baço, vai formar os músculos, os ossos, vai formar o corpo todo da pessoa, né? E essa diferenciação desses diversos tecidos que vão compor o organismo, né? Sangue, fígado, músculo, cérebro, osso, etc., são controlados por genes. Mas acontece que tem alguma coisa que controla esse gene. É um processo pelo qual ocorre, ainda não se sabe direito como é que funciona isso. É um mistério. E a gente começamos a estudar as clonagens humanas, por exemplo, para tentar conhecer como é que funciona isso. Mas não se chegou a uma coisa muito definida, né? Teve aí um prêmio dado em 2001, já tem alguns anos, né? Women in Science, quer dizer, Mulheres na Ciência, que foi concedido pela Unesco e pela L'Oréal a 5 cientistas em todo o mundo. E tem um pessoal da Universidade de São Paulo que também ganhou isso. Mas o projeto Genoma, que tentou descobrir como é que isso se faz, não chegou a uma conclusão definitiva. Pelo contrário, porque a gente percebeu que no final do projeto havia mais perguntas do que respostas. Em vez das coisas serem conclusivas, agora a gente vai saber tudo, vai descobrir. Eu me lembro quando começou esse processo, me deram um livro para ler, eu comecei a ler o livro, e lá no livro dizia que agora a gente vai saber tudo, vai saber a origem das doenças,
vai saber como é que isso funciona e não vai ter mais problema, vamos resolver tudo. E quando terminou o processo, a gente sabia menos do que tinha começado, ou pelo contrário, ficou mais coisa a ser determinada, a ser buscada, a ser compreendida. Quer dizer, apareceram mais perguntas do que respostas. Que coisa, né? Quer dizer, a gente vê que quanto mais a gente caminha, mais a gente percebe a nossa ignorância. Mas o fato da gente ser muito ignorante não deve justificar a nossa a passividade. Nós temos que continuar nesse caminho, a pesquisar, a buscar, a tentar entender. E acompanhando o que o cientista faz, a gente vai aprendendo mais a respeitar as leis que criaram essa coisa maravilhosa. A gente vai ver, a gente estava falando de comunicação na terça-feira passada. A comunicação verbal, a comunicação extraverbal, a comunicação através do gestual, etc. Nós vamos voltar a falar disso. Mas a gente sabe que as células se comunicam entre si. Elas trabalham, as bactérias se comunicam entre si. Vamos passar outra imagem aí, Carlos. Passa outra imagem para nós aí, para a gente ver. Vocês estão vendo aí, ó, as bactérias trabalham elas estão... Esse trabalho aqui, Holloway, 2004, vai fazer tratar de uma intrigante comunicação que existe entre as bactérias. E as nossas células, as nossas bactérias das nossas floras, que são bilhões, nós temos dentro da nossa barriga, né, vamos falar assim, um linguajar bem simples, nós temos 2,5 kg de bactérias. Não é bactéria só, é vírus, bactérias e outros elementos que fazem parte da flora diferenciada dentro do nosso intestino. 2,5 kg. Quer dizer, o nosso peso real, peso bruto, né, tem pelo menos só dentro do abdômen 2,5 kg de bactérias. Que coisa fantástica isso! E elas se comunicam. E as células, nós nos comunicamos sem palavras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas posicionamentos, pelas nossas ideias, pelos nossos sentimentos, com as células do nosso corpo. No livro Pão Nosso, da psicografia do Chico Xavier, existe a lição, acho que é 51, que fala da questão da saúde. E lá no final, o Emmanuel vai dizer assim, que a gente tem que pregar o reino de Deus para nossas células, porque elas são inteligentes e educáveis, e elas ouvem as nossas propostas. E se a gente pergunta para elas o que é que elas querem, elas vão dizer para nós o que é que elas querem. E a gente, às vezes, abusa delas e manda para dentro do nosso corpo substâncias negativas, substâncias lesivas, substâncias, alimentos que vão produzir o mal para nós, vão nos causar uma série de coisas ruins no nosso corpo. E agora estou aqui com algumas pacientes que a gente está fazendo reposição de iodo, por exemplo, e começaram a ter lesões no corpo. Aí assim, meu Deus, eu estou passando mal, eu fiquei com isso, com aquilo. Gente, é natural, agora começa, é a fase da detoxicação, começa a desintoxicar. A gente está cheio de bromo, está cheio de cloro, está cheio de uma porção de substâncias negativas, de agrotóxicos, de coisas que a gente come que tem uma porção de substâncias negativas. A gente usa inseticida. O próprio perfume que a gente usa, que a gente gosta muito, eu também gosto, a gente às vezes bota um perfuminho assim e tal, aquilo às vezes entra pela pele, e tudo que vai na pele é absorvido, igual a gente comer, beber, e entra para dentro do corpo e vai fazer mal. Depois, quando aquilo começa a sair,
começa a produzir espinha, começa a produzir um caroço aqui e ali, às vezes nos lugares mais inconvenientes. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Isso chama-se reação de Herxheimer. Eu aprendi isso a primeira vez quando uma vez tratei uma pessoa de sífilis, e quando eu comecei a dar penicilina para ela, ela começou a arrebentar a pele toda. Ela falou assim, eu tô com alergia a essa penicilina. Eu falei assim, segura firme que vai passar, não é nada de... 6 horas depois começou a diminuir. Eram as bactérias morrendo, o agente da sífilis estava sendo morto pela penicilina e estava jogando um monte de toxina na circulação que o organismo estava jogando para fora. Aí estava dando uma porção de reação na pele, ficando vermelho, inchado, dando umas verrugas, umas manchas. Depois aquilo foi sendo eliminado, foi saindo. Então, normalmente, quando a gente faz reposição, por exemplo, de iodo, esses outros halógenos, né? Flúor, que tem na pasta de dente, cloro, que tem na água, né? Bromo, que tem no pão que a gente come, que a gente gosta muito de um pãozinho, o pãozinho está cheio de bromo. Tem bromo em uma porção de substâncias que carregam bromo. Essas substâncias que tomam o lugar do iodo começam a ser expulsas pela chegada do iodo que a gente está repondo na pessoa. Começa a dar reação para o lado de fora, na pele, começa a estourar. E a pessoa diz assim, isso está me fazendo mal. Gente, o remédio, não é remédio, é um nutriente, não está fazendo mal. Ele está limpando o seu organismo, retirando aquilo que estava te intoxicando. É uma chamada reação de detoxicação, detox. Tem que ter paciência, tolerar, aguentar um pouquinho, vai passar. E depois a pessoa vai ficar ótima, vai ficar maravilhosa, né? Então essas bactérias aí, elas se comunicam. As células se comunicam com as bactérias. Isso é uma comunidade que tem um entendimento fantástico. Muito melhor do que a comunidade dos homens que vivem brigando, se desentendendo e fazendo guerra. Quando essa guerra se faz dentro do nosso corpo, vem a doença. E a guerra geralmente vem porque a má administração, o nosso cérebro, o nosso sentimento, a nossa forma de sentir a vida, de ver as coisas, precisa ser modificada. Tudo é mudança. Nós vamos tratar muito sobre isso aqui, sobre as mudanças. É preciso mudar. Aliás, já dizia Hipócrates, o grande pai da medicina, que um dos aforismos de Hipócrates é: o tempo é fugidio, que quer dizer, se o doente melhorou, muda, porque o doente não precisa tanto. Se o doente piorou, muda, porque ele precisa melhorar. E se não aconteceu nada, muda, porque tem que acontecer a melhora, tem que acontecer o progresso, tem que acontecer a recuperação da pessoa. Então tem que sempre estar fazendo uma modificação. E a comunicação das bactérias é intrigante, a gente não sabe, a gente acha que a bactéria não sabe nada, é ignorante. Não é não, gente. São inteligentes e são educáveis, e podem ser educadas. Quem vai educar? O Deus que somos nós, pequenos deuses que somos nós. Jesus disse que nós somos deuses. Nós temos o poder de disciplinar e orientar esses pequenos elementos, que são os pequeninos que fazem parte da nossa economia, na economia mais profunda do nosso corpo. Passa mais um aí, meu amigo, por favor, para a gente fechar aqui a nossa peroração de hoje. Eu espero que vocês estejam entendendo bem o que eu estou falando e possam se sentir mais assim, esclarecidos com respeito a algumas coisas relacionadas com a sua própria vida. Eu queria cumprimentar aqui a Léa Brum, a Márcia Manso, a Ana Marília, a Marieta e o Roberto e a Eleni, com os quais eu não falei. Léa, como é que está o tempo aí? Como é que está o clima aí? Fala para nós aí como é que está Constantina, que está aí no extremo sul do Brasil. Tá frio? Aqui está chuviscando, está um friozinho. Hoje não está um friozão, está um friozinho.
de 17 graus, eu não sei, 18 talvez, mas já fez aqui 9. No final de semana passado fez 9 graus, estava frio mesmo, a gente sofremos frio aqui, mas tá bom, aqui nós gostamos do frio. Nós estamos vendo uma imagem aí agora do átomo de carbono. Vocês vejam que o átomo de carbono é similar ao sistema planetário do Sol. Está lá o núcleo, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, né, que é o núcleo, que é a parte, vamos dizer, densa da substância, do elemento, né, do elemento químico chamado carbono. Por que eu trouxe o carbono? Porque o nosso corpo é fundamentalmente feito de carbono. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? E são esses elementos aí. Aí tem os sais minerais e tal. A gente depois vai dar uma bosquejada por essa coisa. Mas só para a gente ter uma ideia. Esse sistema planetário aí, com essas substâncias, elétrons, esses negativos, estão aí com essa marcaçãozinha de menos aí, que quer dizer negativo, né? Eles estão equilibrados pelos positivos que estão lá no núcleo, que são os prótons. Então tem aquilo que é negativo, que é o elétron, tem o próton, que é positivo, e tem o nêutron, que é neutro, não é nem positivo nem negativo, está no meio caminho dos dois. E é esse elemento que vai dar a condição para nós termos todas as partes segundo abaixo de 0 grau, 2 abaixo de 0 grau, a Léa está falando, friozinho, amanhecemos -2, -2 lá em Constantino, tá vendo só? A gente aqui fica com 9 e fica reclamando, ó, tá -2 lá, ó. Mas tá seco, né, Léa? Mas aí é aquele seco, né? Maravilha. Então, é isso aí, viu? A gente fala assim para a gente saber o que está acontecendo. Provavelmente a nossa amiga lá do Japão, se ela não está aqui hoje, mas se ela estivesse aqui, ela dizia que devia estar calor lá. Lá deve estar calor, né? Lá na área deles, quando aqui está frio, lá está calor. Agora, quando está frio lá também, teve época, o ano passado, eles tiveram até neve lá, ficaram presos dentro de casa, um negócio muito sério. Então, meus amigos, a nossa química do nosso corpo é basicamente produzida pelo esse sistema planetário chamado carbono, átomo de carbono. E é esse carbono que a gente vai precisar também educar nesses trabalhos que estamos fazendo. Pode suspender a apresentação, meu amigo, para a gente fechar a nossa peroração de hoje. Nós já pode fechar. Muito obrigado. Eu espero que essas imagens tenham ajudado vocês a entenderem que nós vivemos em dois mundos. O mundo das grandes dimensões, né? Planetárias, as galáxias, onde estamos lá naquela beiradinha, na periferia, lá, bem, um lugar bem simplesinho, bem lá perto da saída para outro plano, para outro local, e dos muito pequenos, porque as coisas químicas, e vou dizer mais, esses pequenos que estão aí, que são os átomos, né? Nos átomos nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons, que não se conseguem enxergar só com microscópio eletrônico de altíssima potência, assim mesmo a gente não vê direito, mas para baixo disso ainda tem mais coisa. Tem mais coisa ainda. A gente vai depois trabalhar com isso para ver. Porque os universos paralelos, eles são paralelos. Tem uma porção de... Nós estamos vivendo dentro de um universo. Dentro de nós tem manifestações mínimas que nós não desconhecemos. Vocês querem ver uma coisa? Quando começaram a ser produzidos
chips, a chamada nanotecnologia, começou a produzir coisas super, hiper pequenas, que estão para lá de menores que os próprios átomos, os próprios elétrons, as subpartículas, né? Tem partículas menores ainda do que essa. Que a gente, quando o Demócrito de Abdera criou a palavra átomo, átomo vem do grego, quer dizer aquilo que não pode ser dividido. Mas depois a gente viu no início do século XX que podia, e foi dividido, e apareceu a energia nuclear, quer dizer, energia atômica, que vai dar origem ao ciclotron, à bomba atômica e aos geradores de energia nuclear, que são muito positivos, porque geram energia, servem para fazer tratamento, o bombardeio para fazer tratamento de determinadas doenças graves. Então, tudo que existe na natureza pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Quem vai dar direção nisso é a mente humana. A mente humana é que vai dizer se aquilo... isso é ruim, aquilo é mal, aquilo é bom, não existe bom e mal. O que é bom ou mal é a direção que se dá às coisas. Essas ideias são importantes para a nossa expansão da nossa consciência, para que nós desenvolvamos a nossa maneira de pensar e sem fazer julgamentos precipitados, que isso é bom, aquilo é mal, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é má. Não existe pessoa boa, não existe pessoa má. Todos podem se bandear para o lado bom ou para o lado mal, dependendo da circunstância, do momento e da vontade. Nós vamos depois estudar a vontade, o querer, o dever, etc. E nós vamos ver que tudo depende muito do comportamento humano. Eu espero que o que eu falei aqui não seja uma pregação no deserto e que a gente possa utilizar esse conhecimento para baixar a nossa bola, ter humildade, compreender as coisas e desenvolver em nós um sentimento só que eu quero que a gente aprenda. Se a gente aprender isso, já está bom. Chama-se aceitação. Vamos aceitar as coisas como elas são. Aceitação não quer dizer vou deixar correr de qualquer jeito, não vou me esforçar. Não é isso, não. Aceitação é ver o que pode ser feito para melhorar, mas se a gente vê que há coisas que podemos mudar, há coisas que não devemos mexer, que não devemos mudar. A gente deve pedir a Deus nas nossas orações sabedoria para saber discernir aquilo que deve e precisa ser mudado daquilo que não deve, nem precisa, nem deve ser mexido. Essa sabedoria é que a gente precisa desenvolver para crescer, para aprender e se tornar um ser feliz, encontrando o ego com o self, que é o desenvolvimento daquilo que a gente chama de plenitude, ou seja, a felicidade verdadeira. Fiquei com Deus, Deus abençoe a todos nós abundantemente e que esse conhecimento de hoje possa ter enchido a alma de vocês de sabedoria, de boa vontade e da grandiosidade do nosso Criador, que criou esse mundo maravilhoso, do enormemente grande e do enormemente pequeno, para a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe.